várias notícias boas para o São Paulo, né? Um criado da base jogando bem na zaga, que é o... Acho que você falou ontem de primeiro, né? Toda vez que a gente, nesse ano, né, que a gente for falar de São Paulo, o noticiário sempre vai ter problema na zaga. Então, São Paulo talvez encontrando uma solução aí em meio a um mar de problemas. São Paulo ainda não pagou o transfer ban. O Domingos Duarte muito provavelmente vai ser o cara titular. O Osório muito provavelmente não vai ser mantido como titular do São Paulo. Mas, se seguir jogando bem, não vejo por que o Dorival possa ignorá-lo. E o Caleri voltando a marcar, né? São Paulo resolveu... Talvez o Caleri resolva o seu problema de seca, mas o São Paulo ainda vai ter o problema de que vai precisar renovar com ele ou ele sai de graça a custo zero no fim da temporada. Então é um sinal positivo. E eu falei até com algumas pessoas do dia a dia do CT da Barra Funda da comissão técnica ontem e eles falaram, foi um bom jogo, mas já tinha sido um bom jogo na quarta, principalmente um bom primeiro tempo. Só que dessa vez acho que o ponto veio, né? É o que a gente estava comentando aqui. Um ponto talvez no geral tenha sido pouco, mas foram 2 bons jogos do São Paulo. 3 tempos bons, talvez. Isso, um ponto veio, mas o São Paulo não vence as 7 partidas. De qualquer forma, teve essa evolução. E o Dorival Júnior falou sobre isso após a partida, após o empate contra o Flamengo no Maracanã. Vamos ouvi-lo. Às vezes o resultado ele acaba tirando as possibilidades de um crescimento, eu falo no sentido de confiança. E foi isso que aconteceu na partida anterior. Em razão de não termos tido um resultado positivo, acabamos sendo rotulados em razão daquilo que vem acontecendo nas últimas rodadas. E, para mim, eu acho que a equipe, de um modo geral, tanto naquela quanto nessa partida, deu mostras de que é compromissada, que tem a intenção de retribuir aquilo que o torcedor fez mais uma vez hoje aqui, nos apoiando do primeiro ao último minuto, acreditando a todo instante. E eu acho que é isso que a equipe tem procurado buscar uma resposta a si própria e ao nosso torcedor. E Dorival Júnior, buscar uma resposta a si própria, a essa equipe e também ao torcedor. Falta ainda um pouco para o São Paulo conseguir isso, PVC? Eu acho que falta, e eu acho que passa por uma série de fatores. Eu estava vendo na semana passada muita gente, e todo mundo pode discordar do que eu vou dizer, evidente. Porque o Crespo tinha razão, porque agora vai brigar para não cair. Não, agora vai brigar para não cair por uma série de fatores. Entre eles, os fatores que o Crespo apontava lá atrás. Mas um dos fatores são, você teve 3 técnicos em 2 meses e meio. Eu uso como figura de linguagem uma força de expressão, que no Brasil, qualquer cargo, qualquer lugar, 3 meses é período de experiência, e técnico tem 3 técnicos em 3 meses, o São Paulo teve 3 técnicos em 2 meses e meio. Teve 2 diretores executivos em 2 meses e meio. Teve 2 presidentes em 2 meses e meio. Então tem uma série de coisas que levam o São Paulo a essa questão. Eu acho que o Rafinha vai ser um grande diretor executivo no futuro. Mas quando ele fala que o Alan Franco não está querendo ir embora por causa do salário, não é por causa disso, você está negando que tem uma crise de confiança no clube. O negócio, o empréstimo do Alan Franco é ruim para o São Paulo e o São Paulo faz o empréstimo mesmo assim, porque o jogador quer ir embora, temos um problema. E qual é o problema? O problema é que internamente não existe um nível de confiança. A gente volta para a velha frase do Juvenal. Quando você quer... Como se convence o jogador? Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. O São Paulo está prometendo Coca-Cola e oferecendo Guaraná faz tempo. O que representa comemorar um empate contra o Flamengo no Maracanã e estar a 7 jogos sem vencer. E o que o São Paulo promete em relação ao Caleri, Valentim Furlan? Falamos sobre esse fim do jejum dele de 12 jogos sem marcar, o quanto é importante esse gol neste momento. O contrato vence no fim do ano, a novela que se arrasta. Para 2027, o São Paulo terá Caleri ou não? Impossível dizer agora. Questão salarial, né? O que eu tinha escutado ainda no início do ano, que já tinha um acordo por questões, por algumas bases de contrato, inclusive o tempo do contrato, a ideia seria 2+1, assim como foi a do Luciano e de alguns reforços que chegaram nessa janela do início do ano. Questão salarial. O que o Caleri pede, financeiramente falando, é totalmente fora do padrão pro São Paulo. São Paulo entende que o jogador está valorizado, apesar de já estar entrando na casa dos 30 anos, já ter entrado, inclusive, na casa dos 30 anos. A questão para o São Paulo é, no meio da crise, de um transfer ban, inclusive, não dá para pagar o que o Caleri pede de salário. Por isso, o São Paulo precisa que o Caleri jogue bola. Eu falei isso na quinta-feira. O São Paulo precisa que o Caleri abaixe um pouco a pedida para que haja negociação.
A questão é que o valor que o Caleri pede não dá nem para negociar. É um valor que o São Paulo não consegue de maneira nenhuma chegar. Para negociar, o Caleri vai precisar abrir mão. Então, eu até escutei isso já mais de uma vez, a bola está no campo do Caleri, está na quadra do Caleri. O Caleri precisa, de fato, se mostrar aberto a ficar. Internamente, eu escuto que a negociação com o staff vem sendo complicada, e não com o Caleri. O Caleri não participou da reunião, por enquanto, entre diretoria e staff. O Caleri gostaria de ficar, eu escuto de gente do São Paulo, e um parêntese, é óbvio que o São Paulo vai dizer isso, é um ídolo, e talvez até queira ficar. Mas fato é, o staff está dificultando bastante as coisas financeiramente falando. E sobre o São Paulo ainda, todo o imbróglio, toda a confusão política no clube, a crise financeira também. O ex-presidente Júlio Casares, que renunciou por causa daquele processo de impeachment, no meio do processo de impeachment, no início deste ano, ele quebrou o silêncio, deu uma entrevista ao UOL e falou sobre as questões envolvendo o seu mandato e todas as polêmicas que sucederam depois da saída dele da administração do clube. Já temos aí o Júlio Casares, minha chefe Stephanie Ramos. Podemos chamar, podemos rodar o ex-presidente do São Paulo. Vamos ouvir então o que disse o Júlio Casares nessa importante entrevista ao UOL. Eu refuto absolutamente essas acusações, porque, primeiro, eu não sou ladrão. Segundo, eu não faria isso de forma tão amadora, é um negócio completamente absurdo, é fantasioso. Eu fui um presidente que foi 95% acompanhando o elenco e tive alguns gastos particulares onde nós tínhamos no gabinete um controle de que algo que era particular estava sendo anotado. E esses valores eu restituí com correção. Então, eu não gastei 1 milhão, né? Na verdade, nós gastamos 400 e poucos mil. Isso colocado em 5 anos, que foi a minha gestão, daria mais ou menos o valor de R$8 mil por mês numa média. Tem um ano que gastou mais, um ano que gastou menos, porque faz parte do negócio e principalmente de quem é do mundo publicitário. Você sai com um agente publicitário ou com um cliente, você paga a conta, você faz um evento, você faz um happy hour, ele paga essa conta, porque você está trabalhando para a entidade. E isso me deixa uma satisfação quando eu olho que o custo-benefício valeu a pena. O maior faturamento da história do São Paulo, que é 1 bilhão e 70 milhões, foi no balanço de 25. Então, o São Paulo tinha um processo de recuperação. Lembrando que ele é investigado, pelas autoridades, tem o Ministério Público, as denúncias também sendo apuradas pela Polícia Civil de São Paulo. PVC, como avaliar toda a situação envolvendo a administração do Casares e o que ele disse em sua defesa nessa entrevista ao UOL? Primeiro, a entrevista é muito importante e valiosa. Parabéns, Valentim Furlan e ao Paulo Fávero que fizeram a entrevista e ao UOL. Renovo e reforço os parabéns aqui, Valentim. Valeu. Fazer uma entrevista, ouvir o personagem que é notícia é fundamental. A gente não está aqui defendendo ou acusando, a partir do que ele está falando. Eu acho que ele cometeu um ato falho na primeira frase, porque assim, primeiro que eu não sou lardão, segundo que eu não seria amador. O Júlio Casares falou inclusive comigo sobre isso. Eu entendo que tenha sido um ato falho, mas um ato falho ruim. Porque assim, não é assim. Eu não roubei, é um ponto. Agora, não é... Porque, por exemplo, a história do Jordão Bruno Sacomani, que é o presidente do Palmeiras que foi afastado em 77. Até hoje, 5 décadas depois, todos os que defendem o Sacomani dizem que ele não roubou o Palmeiras. Ele tomou um empréstimo porque ele tinha um problema na empresa dele e pegou o dinheiro do cofre do Palmeiras para pagar o desfalque da empresa dele e depois ele ia devolver o dinheiro. Tá, mas se eu pegar R$50 da bolsa da minha mulher sem avisar para ela, eu estou roubando a bolsa dela. Assim, o conceito do que é roubar e do que não é roubar. Você entendimento do que você fez é ser correto ou não ser correto, e quem vai avaliar isso é a justiça. Não sou eu, não é o Valentim e não é o Júlio Casares. É a justiça. Segundo, a questão do cartão de crédito, que ele teve problema com a Covid. Tá bom, teve problema com a Covid e passou a usar o cartão de crédito corporativo também depois da Covid. Eu tive problema com o cartão de crédito, 10 dias depois, o cartão está na minha mão. O cartão de crédito é para usar para gastos corporativos. E sim, ele criou o compliance. O compliance tem que criar regras para você usar o cartão corporativo em questões corporativas, que fiquem explícitas. Não estou dizendo que ele está errado. Quem tem que dizer está certo ou está errado é a justiça. Eu não sou juiz para dizer, não sou promotor para acusar. Estou dizendo que tem contradições no depoimento dele. E na gestão, a maior receita, penúltimo ponto, a maior receita da história do São Paulo acontece no período em que todos os clubes tiveram a maior receita da sua história.
O Santos teve a maior receita da sua história nesse período. O Atlético Mineiro, o Vasco, clubes que estão em crise tiveram a maior receita da sua história nesse período. Porque houve dinheiro de bet, houve dinheiro de patrocínio, houve aumento de dinheiro de televisão. Aumento de premiações também das competições? Todos os clubes que aumento de premiação de competição, todos os clubes que passaram a ter aumento de receita, alguns por mérito da sua própria gestão, como o Flamengo e como o Palmeiras, outros porque o mercado fez subir o valor. E o quarto ponto que acho muito importante compreender, por que e quem intermediou um contrato com a Live Nations, que aparentemente era positivo e que foi aprovado por quase unanimidade no Conselho de São Paulo, que vai tirar o São Paulo por 10, 12, 15 jogos no ano, 5, 10, 8 jogos por ano do Morumbi até 2030. Como é que foi feito esse contrato? Até 2031. E como é que foi feito esse contrato? Quem é que intermediou esse contrato? Tudo isso está sendo observado, tudo isso está sendo analisado, tudo isso está sendo investigado. E quem vai dizer se foi certo ou foi errada a gestão do Júlio Casares é a Justiça. É isso que está sendo feito. Acho que ele comete um ato falho na primeira frase. Valentim, parabéns mais uma vez por essa entrevista. Como repercutiu internamente no clube essa entrevista do Casares? Qual o impacto, né, tem eleição pela frente no São Paulo? E, na sua avaliação, o que ficou sem resposta? O que o Casares deveria ter respondido e, de alguma maneira, não conseguiu ou não conseguiu a contento? Eu acho que a principal repercussão é que ele coloca alguns nomes que não estavam tanto no debate. Então, ele incita muito que a responsabilidade da explicação de alguns rombos, por exemplo, no rombo do balanço financeiro do ano passado, que acabou rejeitado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo, cai no departamento financeiro. Ele fala também que o departamento de compliance em nenhum momento incitou-o a criar uma regra no cartão de crédito, que foi o que o PVC trouxe agora. Ele criou no fim da gestão, é verdade, quando a crise já havia sido começada. E também cita, e eu acho que esse é um ponto importante, que o Conselho, em todo momento, todos esses contratos que o PVC citou, incluindo o contrato da Live Nation, sempre foi aprovado. Então, se tem gente hoje que critica o ex-presidente por cartão de crédito, se tinha gente hoje que critica o ex-presidente por questão da Live Nation, contratação de jogadores, muitas coisas que, não necessariamente a contratação do jogador, isso não passa pelo Conselho Deliberativo, mas vários contratos, sobretudo de marketing, passavam sim pelo Conselho e sempre eram aprovados com ressalva, com máxima votação, praticamente. Então, eu acho que ele terceiriza bastante ali a culpa dessas crises. Sobre a questão do Sax, ele já tinha antecipado a nós que não poderia entrar em detalhes justamente por conta do segredo de justiça. Ele alega, inclusive, que ele segue o segredo de justiça e outras pessoas não, incitando também que haveria vazamentos ali contra ele na imprensa. E também deixa muito claro ali, acho que esse é o principal ponto, ele terceiriza bastante parte dessa questão para o Departamento de Finanças. O UOL, inclusive, tentou contato com o Sérgio Pimenta, que é o atual diretor de Finanças do São Paulo. Aliás, só um importante parênteses. Sérgio Pimenta, o diretor de compliance do São Paulo, Gabriel Amelin, também seguem no São Paulo até hoje. Não foram tirados, passaram toda a gestão e seguem lá agora na gestão Macis. Eu acho que ele, mais uma vez, terceiriza bastante dessa questão e aponta holofotes para outros setores do São Paulo que talvez até então não haviam sido apontados. Não quer dizer que ele esteja certo, foi o que o PVC disse. Não quer dizer que ele não deva ser investigado por isso, pelo contrário, está sendo. Mas eu acho que ele tenta mostrar na entrevista, não sei se com sucesso ou não, que há mais gente envolvida nessa questão, não só ele. Foi a impressão que eu tive na entrevista. Mas o presidente do clube era ele. Sim, que contratou o Sérgio Pimenta, que assinou o balanço que foi rejeitado, inclusive. O São Paulo talvez seja, não só dos clubes paulistas, né, dos clubes brasileiros, o São Paulo era modelo de organização quando você, PVC, começou a cobrir, né, em loco os clubes todos. O São Paulo era o grande modelo de administração no futebol brasileiro. E talvez seja o clube menos acostumado a crises dessa natureza, de turbulências políticas e questões que envolvem, na prática, escândalos, né, e que comprometem, né, mancham parte da história do clube e podem comprometer o futuro do clube. Agora, esse é um processo que é importantíssimo, depurar essa história, né, tirar a limpo e não varrer para debaixo do tapete. Tendo isso em consideração, em que pé está o São Paulo, na sua opinião, e o que precisa ser feito pelo clube, além das autoridades, e sobre isso já falamos, para que essa situação não se repita e que o São Paulo consiga novamente entrar num círculo virtuoso de uma governança que seja saudável para o clube? São Paulo não está bem.
São Paulo não tá bem. O processo de sucessão agora está mostrando que não está bem. Quem é que vai ser o presidente de São Paulo? Não sei. Não sei nem se vai ser da oposição ou se vai ser da situação. O presidente de São Paulo, que pode ser o Rogério Caboclo, que foi o presidente que foi deposto da CBF, que estava doente, que não está mais doente, ok? Vai ser parte do processo da campanha. É um presidente para o São Paulo, depois de ter sido deposto pela CBF, podemos discutir a questão da saúde dele, ele vai discutir isso na campanha. Se ele for de fato candidato, ele vai discutir isso na campanha. Porque estamos falando de alguém que foi deposto por assédio e que tinha uma doença que era alcoolismo. Então, pode ser, talvez possa, o São Paulo vai discutir isso. Quem é o candidato da situação? Vai ser o Arrimacis, que o Conselho está querendo derrubar? A cada 2 meses tem alguém querendo derrubar o presidente, que está apoiado em vários dos que estão sendo acusados agora pelo Júlio Casares. O São Paulo não está bem, o São Paulo está doente. E o São Paulo está doente com uma doença que foi deixada pela gestão também, que é essa questão do contrato do Morumbi. E da dívida. Todo mundo sabe por que o Palmeiras sai do Allianz Parque quando tem que jogar em Barueri. Todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque tem um contrato de superfície, de cessão da superfície para a W Torre, é uma sociedade, todo mundo ganha e ganha. Quando tem show, a W Torre paga o pedaço do Palmeiras sair e jogar em Barueri. O Palmeiras recebe pelos shows e arrecada dinheiro com isso e por isso sai do estádio. E tem perda técnica. Mas o Palmeiras está saindo menos do Allianz Parque do que o São Paulo está saindo do Morumbi. Porque a gestão da agenda do Allianz Parque está sendo feita de uma maneira mais coerente do que a do Morumbi. O São Paulo jogou 4 vezes fora do Morumbi nesse Campeonato Brasileiro. De 10 jogos em casa. 40% ele joga fora do Morumbi. E deve ter mais ainda, inclusive, E um clássico contra o Corinthians. vai ter mais jogo nesse ano. E o São Paulo tem uma perda técnica irreparável. O São Paulo pode ser rebaixado porque não joga no Morumbi. E o contrato tem que ser entendido sobre quem assinou o contrato, por que assinou o contrato, por que o Conselho aprovou, quem foi a empresa intermediária. A quem está ligado à empresa intermediária. Tudo isso tem que ser entendido. Por que o São Paulo sai do Morumbi? Se você tem um escândalo de camarotes, a gente sabe por que o Palmeiras sai do Allianz Parque. A gente sabe por que o São Paulo sai do Morumbi? Todo mundo sabe por que o São Paulo... Todo mundo que aprovou o contrato no Conselho Deliberativo de São Paulo sabe por que o São Paulo sai do Morumbi? E quando tem um escândalo de venda de camarote, você suspeita. Por que o São Paulo sai do Morumbi? Quem é que ganha quando o São Paulo sai do Morumbi? Eu não sei. Mas isso está no processo. Isso tudo está sendo investigado.